Glória a Deus, irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão prontos para a palavra? Eu estou já ficando, amém? Mas glória a Deus, a gente vai chegar lá. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. E versículo 42. Talvez você tenha chegado aqui nesta igreja nos últimos 5 domingos, ou 6, eu já perdi as contas. Você viu todas as pregações começarem nesse texto. A gente sabe pregar em outro texto, tá bom, irmão? Fica tranquilo, quando esse mês acabar a gente vai usar outros textos da palavra de Deus. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui. Tá bom? Você achou? Atos 2, 42. Irmão, eu estou animado, que você vai ver hoje. Estou animado. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, diga todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Está pronto para culto todo dia na igreja, não? Aquele meme, o sei com C cedilha, né? Sei. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria. Diga, com alegria. E sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, eu te louvo e te bendigo por essa noite, por esse dia em que temos para cultuar a Ti, para juntos, como teu povo, nos reunirmos, conectarmos juntos a nossa fé, desfrutar da unção coletiva, mas acima de tudo abrirmos o coração e recebermos a tua palavra. Pai, nos oferecemos para te ouvir, oferecemos o nosso tempo para cultuar a ti, recebendo a tua palavra que nos inspira, que nos educa e que nos transforma naquilo que tu queres que sejamos. E desejamos isso porque para isso fomos criados, para a tua boa vontade. Pai, no nome de Jesus, obrigado por inspiração para falar como convém, assim como olhos e ouvidos espirituais abertos dos meus irmãos, para que a tua palavra caia no bom solo do coração deles e produza fruto, Pai, a 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus, nós cremos que mediante o receber da tua palavra, a nossa vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então, desde que recebemos a responsabilidade de estar pastoreando essa igreja, temos comunicado com vocês a respeito dessa igreja aqui. Que igreja é essa aqui? Essa é a Igreja Verbo da Vida de Goiânia. Você está comigo, irmão? Eu creio e eu creio que você já está crendo comigo, amém, irmãos? Essa é a realidade que a gente vive aqui. Amém? Então, eu creio que vamos viver a cada vez mais a profundidade desta igreja. E nós temos falado que essa igreja, ela era cheia do Espírito, ela começa com o enchimento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas os crentes cheios do Espírito se fundamentam em 4 elementos: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Amém? Domingo retrasado nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos. Domingo passado nós falamos sobre a comunhão, e uma coisa que nós mostramos é que a ideia que normalmente a gente tem de comunhão
Na verdade, não é o que a Bíblia está falando sobre comunhão. Porque quando os crentes falam de ter aquela comunhão, a gente está falando do quê? De comer junto. Mas se comunhão dos 4 elementos é parar para comer junto, partir o pão é o quê? Alô? Você está comigo? Então, uma coisa é comunhão, outra coisa é a gente comer junto. Amém? Nós mostramos na semana passada. Mas eu não estava aqui semana passada, o que eu faço? Você vai acessar o nosso YouTube, a igreja tem um YouTube com todas as mensagens lá. Amém, irmãos? E eu quero indicar você, para você visitar o nosso YouTube e receber as ministrações, irmãos. Ouvir novamente as verdades é muito importante. A Bíblia fala sobre isso. Paulo diz aos Filipenses que não se cansava de dizer as mesmas coisas. Por quê? Porque isso é segurança para nós. Amém? A Bíblia diz que nós devemos inclinar constantemente os nossos ouvidos à palavra de Deus, porque isso será medicina constante ao nosso corpo. Amém, irmãos? Se eu tenho uma dor de cabeça hoje, o remédio para a dor de cabeça que eu tomei mês passado não cura a dor de cabeça de hoje. Eu preciso me aplicar novamente. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela é remédio para a nossa vida, mas ela tem que ser tomada constantemente. Amém, irmãos? Voltando para cá, comunhão, como falamos na semana passada, não se trata de apenas estar junto. Estar junto faz parte da comunhão. Mas a comunhão é, quando ele fala aqui sobre ter as coisas em comum. Nós mostramos textos da palavra de Deus, que a palavra traduzida por comunhão aqui, chega mesmo a ser traduzida por sociedade. Uma sociedade entre Cristo e a igreja. A sociedade do apóstolo Paulo com a igreja dos Filipenses. Em dar e receber, eles estavam associados, eles tinham um propósito comum, eles estavam juntos com um objetivo, eles estavam todos no mesmo barco. Isso é comunhão. Amém, irmãos? É possível a gente se reunir para bater papo, mas cada um ter a sua vida. Mas quando temos comunhão, a nossa vida também está misturada. Amém? Mas a igreja primitiva, ela tinha uma mania de comer junto. Você está comigo, irmãos? E isso não fala apenas da ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor está inserida em comer junto. Nós comemos juntos uma vez por mês aqui. Mas a igreja primitiva tinha mais do que isso. E eu estava meditando sobre essa questão do partir do pão. E eu comecei a olhar na Bíblia sobre esse negócio do povo santo comer junto. Irmãos, eu separei alguns poucos textos. Porque se eu fosse botar tudo, a gente ia ficar até depois de amanhã aqui, só vendo o texto dos santos comendo junto. É impressionante. Talvez você não esteja acreditando ainda. Mas quando Abraão um dia saiu, ele estava no sol. Daqui a pouco Abraão vê 3 anjos chegando. Você está comigo? Os anjos se manifestavam. Isso está em Gênesis, eu anotei aqui, Gênesis 18. Os anjos, esquece aquele negócio de auréola e asa, aquilo ali foi inventado por Hollywood. Amém, irmãos? A Bíblia não descreve assim os anjos. Existe um tipo de ser no céu chamado de serafins. Aliás, querubins. Querubins, esses têm asas. Mas os anjos se manifestam na Bíblia de maneira quase que muito semelhante aos homens. Tanto é que são chamados muitas vezes de varões, de homens. Esses 3 anjos aparecem para Abraão. E quando Abraão olha para ele, sabe qual é a primeira coisa que ele fala? Gente, pelo amor de Deus, não passa, fica aqui. Eu vou preparar alguma coisa para vocês comerem. Alô? Abraão comeu com os anjos. Esses anjos deixam Abraão e vão para Sodoma. E em Sodoma eles encontram Ló. E o que Ló faz para os anjos? Comida. Ló traz os anjos para dentro da casa dele e eles vão comer junto. Alô? Tudo bem com você? Abra sua Bíblia comigo em Neemias. Um texto que eu tenho certeza que você conhece muito uma única frase desse versículo, mas esse versículo é mais do que uma única frase. Neemias, capítulo 8, e versículo 8. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui.
Antes de você ler, eu gosto de mostrar o contexto do texto, porque você entende com mais profundidade. O povo está 70 anos na Babilônia. E através do ministério de Zorobabel, Esdras e Neemias, narrado nos livros de Esdras e Neemias, o povo finalmente volta da Babilônia para a terra prometida. 70 anos longe da sua terra. 70 anos sem ouvir a palavra de Deus. 70 anos sem frequentar o templo. De fato, o templo foi destruído por Nabucodonosor. As Bíblias foram rasgadas, pouquíssimas cópias da Bíblia foram guardadas por alguns escribas de forma milagrosa praticamente, mas o povo está 70 anos sem ouvir a Bíblia, e detalhe, nesses 70 anos, eles pararam de falar e de ler em hebraico, e a Bíblia deles era escrita em hebraico. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Então eles não sabiam ler a Bíblia. Eles não entendiam a Bíblia. E toda a unidade do povo de Israel estava centrada naquele livro que agora eles, mais uma vez reunidos como nação, não conseguiam ler. E aí finalmente, depois de 70 anos, o povo volta à sua terra prometida, e Esdras lê a Bíblia para eles depois de 70 anos. Pensa sobre isso, irmãos. Imagina se você ficar 70 anos sem alguém ler a Bíblia para você. Sem uma Bíblia em português. A Bíblia não, mas a história de missões diz que pessoas na Índia, na China, onde a Bíblia é muito rara, eles decoram a Bíblia, porque às vezes é uma Bíblia para mais de 1000 crentes. Às vezes eles têm uma página da Bíblia e eles decoram aquela página. Você está comigo, irmãos? E veja a bênção que nós temos. Eu tenho mais de 100 versões aqui. Mas o fato é que esse momento tão importante da história de Israel está acontecendo. E olha o que acontece no versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando. Amém? Deixa eu começar do 7. Vamos do 8 mesmo, que o 7 tem uma lista de gente aqui que não interessa agora. A fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é um dia consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Eles estavam ouvindo depois de tanto tempo, começaram a chorar, se emocionaram, começaram a chorar, talvez começaram a lamentar os 70 anos de escravidão. Alguns estavam ouvindo pela primeira vez aquilo que eles só ouviam como uma história. Meu pai falava, muitos nasceram no cativeiro e ouviram que seus pais falavam da lei, falavam de Moisés, falavam da história do Êxodo. Eles não sabiam que história é essa, eles não sabiam, eles nunca tinham lido, e agora eles estão ouvindo pela primeira vez. Eles começam a chorar, talvez lamentando a escravidão, talvez lamentando o exílio, lamentando o tempo do cativeiro na Babilônia. Mas Esdras e Neemias, eles param a leitura e falam: chega! Hoje é um dia consagrado ao Senhor, não é dia de chorar, é dia de se alegrar, é dia de regozijar. A palavra está chegando, não é para chorar, a palavra está chegando, é para se alegrar. Oh, aleluia! Dia de entender a palavra não é dia de lamentar, mas é dia de regozijar. Versículo 9. Aliás, versículo 10. E Neemias acrescentou: vamos fazer uma coisa aqui. Podem sair e vocês vão fazer o seguinte: comam e bebam do melhor que tiverem. E vocês vão fazer uma coisa: vocês vão repartir entre vocês. E repartam com os que nada têm preparado. Por quê? Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam. Por quê?
Você achava que essa frase era isolada na Bíblia, não achava? Você talvez nunca tenha imaginado que ela tem a ver com comida. Alô? O povo ouvindo a palavra começou a chorar. E Esdras e Neemias falaram, para. Faz o seguinte, vai para casa comer. Ai, irmãos. Que coisa tão interessante. Vai para casa comer. Compartilha, faz churrasco um na casa do outro. Vai um na casa do outro. Pergunta se o vizinho tem, se não tiver, chama para a sua casa. Oh, aleluia. Porque vocês precisam estar alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A lógica, vocês estão recebendo a palavra e recebem a palavra para serem fortes no Senhor. Mas se quando recebem a palavra choram, então vocês vão perder essa força. Faça o seguinte, vá comer para se sentir forte e alegre. Vai comer junto. Porque quando vocês comerem juntos, vocês vão se alegrar. E aí na alegria, a força do Senhor pode fluir. Meu Deus. Você está comigo? Sabe que eu estava pensando sobre a vida de Jesus. Eu vou economizar do Velho Testamento, irmão, porque é muita coisa mesmo. Mas olha só, você sabia qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus estava numa festa e acabou o vinho da festa. E sem vinho não tinha alegria. E Jesus não tolera isso. E Jesus transforma a água em vinho. Para quê? Para ter festa. Para ter alegria. Para o casamento não acabar antes da hora. Seria uma vergonha para aquela família dar uma festa que eles não são capazes de bancar. Mas Jesus estava lá, oh aleluia. E ele faz o seguinte, pega essa água aqui. Eu não sei se você já tentou estudar esse texto, mas a água que Jesus pegou para lavar não era água separada para beber, era água para lavar a mão. Jesus pegou essa água e transformou no melhor vinho que o mestre Sala já tinha bebido na vida. Oh, aleluia. Você está comigo, irmãos? Está vivo? Esse é o primeiro milagre de Jesus, a primeira ação milagrosa, a primeira demonstração de que Ele era o Filho de Deus enviado. Uma coisa que eu gosto que C.S. Lewis diz, ele fala que os milagres de Jesus, eles provam duas coisas. Ou que Jesus é o que vem de Deus, ou que Jesus está inaugurando o reino que há de vir. Você está comigo, irmãos? Os milagres de Jesus ou demonstram a realidade do mundo vindouro, ou provam que ele vem de Deus. E talvez você se pergunte, como um dito pastor pregador, aí um tempo atrás, questionou o milagre de transformar água em vinho. Isso é um louco quem faz um negócio desse. Questionar alguma obra de Jesus beira a loucura, irmãos. Mas por que Jesus transformou água em vinho? Por que ele fez isso? Porque Deus, Criador de todas as coisas, Ele criou um sistema de onde a parreira extrai a água do solo. E então é gerada a uva, e a uva prensada gera o vinho. E só aquele que vem de Deus é capaz de pegar a água e fazer direto o vinho, sem a parreira. Alô? Você está aqui ou foi para casa? Tudo bem com você? Está vivo ainda? E qual é o outro milagre de Jesus? O milagre de Jesus mais bem registrado nos evangelhos. Um dos únicos que está nos 4 evangelhos. Ele multiplicando pães e peixes. Alô? Você já pensou nisso? Que o milagre mais bem documentado de Jesus é Jesus comendo e dando de comer? Amém, irmãos? Na última ceia, ele senta à mesa com seus discípulos e diz: eu desejei muito cear com vocês. Eu não vou cear mais por um bom tempo, até que cheguemos na glória. Jesus estava dizendo, na glória a gente vai sentar na mesa com Ele, e a festa, e a comida, e o vinho não vão ter fim, irmãos.
Que coisa maravilhosa. Amém. No dia que ele ressuscitou, no domingo à tarde, os discípulos estão no caminho de Emaús, entristecidos. E Jesus chega, irmão, se isso não é senso de humor, eu não sei o que é. Jesus chega para os discípulos no caminho de Emaús e fala assim: o que vocês estão falando aí? E então um olha para ele e fala assim: por acaso você é o único que estando aqui na Judéia não sabe das últimas coisas? E Jesus, irmãos, desculpa, mas o nome disso tem que ser deboche. Jesus fala assim: quais coisas? Quais coisas? E aí a Bíblia diz que Cleópas olhou para ele. Eu acho que Cleópas deve ter derramado uma lágrima, irmão. Olha para ele. O que aconteceu a Jesus? Varão profeta, poderoso em obras e palavras. Nós achávamos que era ele que ia libertar Israel. Mas Pilatos e gentes de Israel fizeram dele o que quiseram e mataram, e é hoje o terceiro dia que ele já foi morto. É verdade que algumas mulheres foram lá e disseram que viram um anjo, mas a gente não acredita em mulher. No texto não tem isso, mas ele deixa evidente que não acredita. Mas ó, eu acredito, tá? E Cleópas é que não acreditava. E então Jesus começa a dizer: ó, tardos e necios de coração, para crer em tudo o que os profetas falaram. E eles vão ouvindo Jesus, e aí, quando chega no caminho que eles estavam indo, eles perguntam: Jesus, você não quer entrar e jantar com a gente? E aí Jesus aceita. E então entra e senta à mesa. E até então eles não tinham reconhecido Jesus. Sabe quando eles reconheceram? Quando Jesus partiu o pão. Você não acha que eu não acho que isso é coincidência, irmão. Quando Jesus partiu o pão, talvez porque eles viram aquela multiplicação gigantesca. Irmãos, imagina partir um mesmo pão a ponto de alimentar 5.000 pessoas e sobrar 12 cestos. Ele fez esse ato aqui, ó, muitas vezes. Pelo menos 5.000 vezes. Já parou para pensar nisso? E eles vendo Jesus fazer. E na hora que Jesus pegou o pão e partiu, é ele. Eles ouviram a pregação de Jesus e não reconheceram. Eles olharam para o rosto de Jesus e não reconheceram. Mas quando Jesus partiu o pão, eles falaram: é Jesus. E aí depois dos dois caras de pau, Jesus sumiu na frente deles. E os dois caras de pau: por acaso nosso coração não ardia quando ele falava? E só reconheceram na hora de comer. Amém. E a passagem que mais me fascina: quase 40 dias após a ressurreição, os discípulos já haviam visto Jesus, mas mesmo assim começaram a fraquejar na fé. E Pedro disse: eu vou pescar. Foi pescar e foram alguns com ele. E aí não pegaram nada. E aí quando eles estão voltando para a margem, Jesus pergunta: pegaram alguma coisa? E eles: não. Pedro olha para João e fala assim: eu acho que é ele. E aí Jesus fala: joga do outro lado. E eles jogam. E a rede vem lotada. Pedro está tão doido com isso, que ele se joga pelado na água. Eu não sei por que ele estava pelado, mas a Bíblia faz questão de dizer que estava. Pedro se joga pelado e vem nadando. E aí vem nadando e os caras de barco chegam antes. Será que era ansioso? Mas quando eles chegam na margem, sabe o que Jesus estava fazendo? Assando o peixe. Que coisa absurda. Jesus estava assando o peixe. E falou assim: me traz mais um desses aí que vocês pegaram fresquinho, vamos assar aqui. E os discípulos ainda estavam achando: será que é um fantasma? Aí Jesus, para provar que ele era o ressurreto e não um fantasma, pega o peixe e come com eles. Para provar que ele era o Cristo ressurreto. Agora vá comigo para Atos capítulo 1.
Você achou? Vamos ler de versículo 1. Em meu primeiro livro, que primeiro livro é esse? O Evangelho de Lucas. Amém, irmãos? O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Obviamente, o livro de Atos é a continuação. Amém? Então, o livro de Lucas é as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, e o livro de Lucas é as coisas que Jesus continuou, o livro de Atos é as coisas que Jesus, aliás, são as coisas, a gente sabe falar português, fala errado de propósito, viu, irmãos? São as coisas que Jesus continuou a fazer e ensinar. E sabe o que é mais fascinante disso? O livro de Atos não acaba. Ele não tem um final. Por quê? Porque Jesus continua fazendo e ensinando. E como é isso? Mediante a sua igreja. As coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia, então o primeiro livro foi das coisas que ele começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, depois da sua morte, depois da crucificação, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Eu gosto dessa frase aqui. Provas indiscutíveis de que estava vivo. Sabe que o Evangelho só é Evangelho porque Jesus está vivo? O Evangelho só é Evangelho porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele não é Deus. Se Ele não ressuscitou, nós não estamos salvos. Se Ele não ressuscitou, nós estamos nos nossos pecados. Se Ele não ressuscitou, não existe esperança. Mas Ele ressuscitou, e por isso estamos salvos. Por isso o Evangelho é o poder de Deus. E Jesus ressuscita, e Ele não vai direto para a glória, mas Ele fica 40 dias, deixando bem claro para os apóstolos: eu ressuscitei, fale disso. Oh, aleluia. Dando muitas provas indiscutíveis de que Ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Leia o versículo 4, por favor. Ei. A mais famosa ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, nasceu numa mesa de comida. Certa vez, já ressuscitado e comendo com eles, disse: não se apartem de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Você está comigo? Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo em que vais restaurar o reino de Israel? Você consegue olhar aqui e visualizar como é um bate-papo na mesa? É um bate-papo na mesa. É nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A grande comissão nasceu na mesa, batendo papo e comendo junto. Alô? Irmãos, eu não sei se a psicologia explica isso, eu não sei. E essa igreja é abençoada de psicólogos, né? Nós já temos 3 formados, até onde eu sei, e tem mais um em formação, coisa maravilhosa isso. Depois, se tiver alguma coisa a ver na psicologia, me falem, por favor. Mas alguma coisa acontece. A Bíblia já nos deixou claro isso. Quando o crente senta para comer, alguma coisa acontece. Quando nós olhamos para Atos 2, nós vemos que a igreja acontecia sim no templo, mas ela também acontecia onde? De casa em casa,
comendo junto. Você está comigo, irmãos? Um não vive sem o outro. É uma ilusão a igreja sem templo, ela é mentirosa, a igreja nunca existiu sem templo. Mas também é uma ilusão a igreja só templo. A igreja é no templo, mas ela é também de casa em casa. Você está comigo, irmãos? Quando nós citamos todas essas passagens de comida, algumas coisas ficam evidentes. O comer junto fala muito de alegria. Você está comigo, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força, por quê? Porque a gente está comendo junto e se alegrando junto. A água e vinho. A celebração, dança. Você está comigo, irmãos? A Bíblia vai mostrar muitas vezes o perigo de comer e beber com um propósito mundano. Mas a Bíblia celebra outras inúmeras vezes o propósito de celebrar aquilo que Deus fez. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver o tempo todo isso. Ou Deus está reprovando o povo porque está comendo no pecado, ou Deus está celebrando o povo porque está comendo em sua presença. Tem algo de alegria, de fortalecimento mútuo quando estamos comendo junto. Você está comigo, irmãos? Tem algo óbvio de fraternidade. Eu não abro minha casa para quem eu não confio. Amém, irmãos? Quando sentamos juntos na mesa, nos expomos. Expomos os nossos hábitos, nossas esquisitices. Amém, irmãos? Essa semana tinha uma pessoa lá em casa. Eu fui na casa de um monte de gente, recebi um monte de gente lá em casa essa semana. E uma delas foi beber Coca-Cola e Virgínia fez uma piada na hora. E Virgínia tomou toda a Coca-Cola daquela pessoa porque ela cuspiu nela. Virgínia tentou fazer uma de Matrix assim, mas não foi suficiente. Eu não vou falar que foi o pastor Bruno, gente, porque eu acho horrível expor as pessoas desse jeito. A gente já perdoou ele, até porque ele já abriu a Coca-Cola, já deixou tudo no chão, foi horrível. Foi uma chance mesmo da gente crescer e se fortalecer em amor naquele dia. Eu não precisava expor ele, mas como ele gosta, eu estou fazendo. Porque do Senhor é a vingança e às vezes nossa também, amém, irmãos? Mas a gente se expõe na mesa. A gente tem coragem de falar coisas que não falam em outros lugares. É um ambiente de intimidade. Criamos intimidade, criamos conexão. Abrimos o nosso coração, como às vezes no culto do templo não dá. Não dá para você me contar seu segredo aqui. Não dá para você falar das dificuldades que está enfrentando aqui. Mas se a gente sentar na minha casa ou na sua casa, a gente vai conversar. E vamos criando uma intimidade, uma profundidade na vida de igreja. Você está comigo, irmãos? Mas o comer junto também fala da igreja fora das quatro paredes. A gente não pode ser igreja só aqui. Você está comigo? A gente é a igreja lá em casa. Quando a gente senta para comer e ensina nossas filhas pegamos as mãos e oramos. E às vezes um se adianta e come antes da oração. E a gente faz aquela oração de condenação. Senhor, abençoa o que ela já comeu, aleluia. Você está comigo? Mas ser igreja fora também é igreja no seu trabalho, também é ser igreja na sua comunidade, também é ser igreja no seu bairro. Seus vizinhos precisam saber que a sua porta é uma porta aberta de esperança. Que eles podem chegar lá e saber que vão encontrar esperança. Que você não é o chato do bairro, mas você é o ombro do bairro. Você está comigo? Ah, mas eu não gosto. Minha personalidade não é assim. A sua personalidade precisa ser moldada pela palavra de Deus, irmão. Porque o cristão é a mão estendida no meio da dor, no meio do sofrimento. E o mundo é sofrimento. Você precisa ser a esperança no seu trabalho. Quando na sexta-feira o pessoal sai para o happy hour e vai beber, que você seja a esperança de um happy hour transformador. Amém, irmãos? Você me ama ainda? Na sua escola, na faculdade.
Na faculdade não seja aquele que só anda com os crentes. Alô? Sabe o que me impressiona em Jesus? É que a Bíblia diz que os fariseus diziam que Jesus era amigo de prostituta e de publicano. Sabe o que quer dizer publicano? Político corrupto. Alô? Às vezes a gente tem uma preocupação com a nossa aparência. O que vão dizer? Irmão, Jesus não seria aprovado em 99% das nossas igrejas, no quesito aparência do mal. Era um arroz de festa, transformou água em vinho, abençoou a prostituta e a adúltera, dormiu na casa de Zaqueu. Alô? Eu estou falando do Evangelho, irmão. O Evangelho me conta essas coisas. Estão felizes? Animados para partir o pão de casa em casa? Oh, aleluia. Agora tem uma coisa importante. Jesus não seguia os mundanos nas suas obras. Mas os mundanos tinham liberdade de chegar nele. Mas os mundanos não chegavam perto dos fariseus. Não se trata de imitar as obras. Se trata do mundano saber que em você tem esperança. E não condenação. Você me ama ainda? E Atos 2 fala que a igreja, por causa dessa prática, caiu na graça do povo lá de fora. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eles não eram os implicantes. Eles não eram os bíblias. Eles eram alguém que todo mundo gostava. E provavelmente buscava quando o filho ficava doente. Buscava quando tinha alguma necessidade. Você está comigo, irmãos? Amém? Não podemos ser uma igreja relevante se ficamos dentro de 4 paredes. Se ficamos viciados em nós mesmos. A igreja existe para ser sal da terra. Para ser luz do mundo. Temos que ser uma igreja não só de portas abertas, mas temos que ser uma igreja da porta para fora. Você está comigo, irmãos? Falamos sobre uma igreja que educa, que recebe a palavra. Falamos sobre uma igreja onde as pessoas têm comunhão. Mas temos que falar também de uma igreja que interage e afeta o mundo no qual ela está inserida. Não somos uma bolha, irmãos. Você está comigo? Não somos uma bolha. Não estamos aqui para viver separado do mundo. Estamos aqui para, desculpe a palavra, falta termo melhor, contaminar o mundo com a palavra que pegou em nós. Estamos numa época de pandemia e a loucura é que o vírus de alguém pega em nós. Mas tem um vírus muito mais poderoso em nós. A palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, é um vírus muito mais poderoso do que o Covid. Vamos respirar isso nas pessoas. Contaminar as pessoas com a palavra na unção do Espírito. As pessoas que estão à nossa volta. Um mundo que parece alegre, irmãos, que parece que está bem, está sofrendo. Está sofrendo, o mundo está sofrendo. E a igreja é a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta no seu bairro. Aleluia. Não vamos funcionar só na igreja. Não vamos funcionar só quinta e domingo, irmãos. A gente vai funcionar todo dia. Vai afetar com o Goiânia todo dia. Vamos afetar o Goiás todo dia. Aleluia. Porque nós somos essa bendita igreja aqui. Você está comigo? Aleluia. Irmãos, eu falei isso com a diretoria da igreja. E pode parecer uma loucura, irmão, o que eu vou dizer. E na verdade é. E eu não estou preocupado não, porque eu sei que foi uma inspiração de Deus. E eu sei que é de Deus. Estou fazendo suspense mesmo antes. Eu sei que é de Deus,
Porque eu tenho muita chatice de fazer o que os outros fazem. Eu detesto fazer porque todo mundo faz. Quando, por exemplo, todo mundo vem falar comigo, eu sou um leitor voraz, eu amo ler livro, mas quando muita gente fala para mim de um livro, eu não leio. Eu tenho essa frescura. Isso não quer dizer que você vai me aconselhar um livro, eu não vou ler. Mas quando está todo mundo falando, né? Uma vez eu quase deixei de ler um livro maravilhoso, Um Monge Executivo, que eu indico para você também. Porque todo mundo estava falando desse livro. E eu não quis ler. Quando eu fui ler, eu falei, como eu fui idiota, o livro é maravilhoso. E eu já ouvi pessoas falarem desse tipo de alvo para determinadas igrejas, que eu vou te dizer aqui. Então só o fato de já ter gente que já fez, já é para mim um motivo para não fazer. Você está comigo? Mas eu estava orando. E sabe que quando a gente inventa de orar, irmão, é um problema. Porque nosso Deus, a gente ora para um Deus vivo que fala. Você está comigo? E eu ouvi no meu espírito, irmão, 1%. E eu falei, 1%? Que negócio de 1%? E eu orando em línguas, e de repente, 1% saía da minha boca. 1%. Eu falei, Senhor, isso não é meio carne de vaca? Já tem gente que já fez isso. 1%. Aí eu disse, ok. Ok, Senhor. Eu vou receber essa visão que o Senhor está me dando. E eu só paro quando essa igreja estiver com 1% de Goiânia. Eu vou dizer de novo, eu sei que é assustador, irmão. Mas Deus me deu uma visão. E Deus já sabe, mas eu quero que você saiba. Que pode ninguém acreditar, mas eu só paro quando essa igreja for 1% de Goiânia. E eu já vi quanto é 1% de Goiânia hoje, são 15 mil pessoas. Eu não vou parar antes disso, irmão. Você vem comigo? Sim ou não? Agora, falar 15 mil pessoas é bonito. Trabalhar para 15 mil pessoas não é fácil. Mas eu vou. Minha casa vai. Você vem comigo? Eu quero te mostrar o nosso primeiro passo. Prepare-se para o novo. Com base naquilo que o Senhor comunicou ao pastor Marcos Honório sobre em cada canto de Goiás teremos um verbo da vida, nós entendemos que é tempo de ampliar a visão. O mundo vive incertezas, retrocessos e a cultura do medo, mas nós não estamos no mundo para sofrer como ele. A igreja local é a resposta para o caos. Por isso, entendemos a graça disponível para ampliar a visão, aumentando nossa tenda, ampliando o espaço da nossa habitação, esticando nossas cordas e firmando bem as nossas estacas. Com isso, convidamos você a fazer parte desta visão. Te convidamos a derramar conosco sangue, suor e lágrimas para juntos edificar uma igreja que tem como objetivo mudar o mundo investindo em pessoas. E não temos dúvida de que iremos transbordar para a direita e para a esquerda, de que a nossa descendência possuirá as nações e vamos povoar cada canto de Goiás. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Toda grande jornada começou com uma atitude de rompimento. A Igreja de Goiânia não está começando hoje, mas para que possamos nos adequar a esta nova visão, é preciso romper. Estamos prestes a apresentar o novo Centro de Operações do Verbo da Vida no estado de Goiás.
Mas este não é um sonho pronto, é apenas o primeiro passo para algo novo, grande e inimaginável que estamos construindo com você. Você está pronto para que juntos possamos colocar o pé para fora do barco? Nossa nova casa será linda e acolhedora, graciosa e generosa, exatamente como o nosso povo. O amor e a paixão são as nossas marcas, e em breve, muito em breve, pintaremos Goiânia com as nossas cores, como temos feito, mas agora a partir de um novo local. Sejam bem-vindos ao novo Verbo da Vida Goiânia. Aleluia. A gente está falando sério, pessoal. Eu queria que essa equipe estivesse aqui, porque essa é a diretoria da igreja. E a gente está trabalhando pesado, irmãos. Esse pessoal já não me aguenta mais. Eu perturbo eles todo dia, todo dia. E é reunião toda semana. E é meta nova, é projeto novo. E uma das coisas que a gente percebeu é que o que Deus tem colocado no nosso coração não cabe nesse prédio. Hoje, se a pandemia acabasse, a gente já teria um problema gigantesco, porque nós não temos onde colocar nossas crianças. E as crianças não são o futuro da igreja, as crianças são o fundamento da igreja. Deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Nós não temos espaço para um armário aqui para o diaconato. E essas 2 semanas que eu estou aqui, eu conversei com cada líder de cada departamento. E a gente ralou um bocado, irmão. Um bocado. Ontem à noite eu estava torto. Porque a gente está trabalhando pesado mesmo. Mas a gente percebeu que está na hora da borboleta sair do casulo. Esse prédio que a gente encontrou, bem próximo de onde era o outro prédio, a gente vai dar os endereços, vamos mostrar tudo para vocês. Mas ele já tem, por exemplo, pronto um berçário. E sabe o que é legal? O banheiro das crianças está pronto já, com mictórios desse tamanho. E uma estrutura muito boa. A gente vai ter de espaço de nave para culto, um espaço muito semelhante a esse já, mas com uma estrutura para crescermos, né? Então ele recebe a nossa igreja agora facilmente, com espaço para crescer, e um crescimento mais explosivo que vamos ter, também podemos ficar bastante tempo lá. Você está comigo, irmãos? E pelo mesmo valor do que pagamos aqui hoje, praticamente. Então, nós estamos muito animados. E eu quero que você saiba que essa decisão foi tomada em conjunto com essa equipe. A gente está fechado, a gente senta, conversa, a gente se escuta, a gente se fala, a gente rejeita ideia, a gente compra ideia um do outro. E a gente está fazendo um trabalho maravilhoso mesmo, para que você possa congregar num lugar cada vez mais edificante, que anime você a servir ao Senhor. Quero agradecer vocês, porque tem se dado a mim e a minha esposa de uma forma tão linda. A gente foi tão bem recebido nesse lugar. E temos muita expectativa do que vamos fazer para o Senhor. Eu queria agradecer especialmente ao Diego Marchini, porque o que esse cara gastou do pneu da bicicleta e da gasolina do carro atrás de prédio em Goiânia. Irmão, não tem uma placa nessa região aqui, do Bueno, do Marista, do setor oeste até o centro. Não tem uma placa de Alucas que ele não saiba dizer tudo que tem naquele prédio. É impressionante, irmãos. Esse cara viu tudo. A gente fala assim: Diego, eu vi um prédio, sabe ali até 10? Você já viu aquele ali é pequeno e tem um problema de estacionamento. Então, tem sido incansável nisso. Eu queria agradecer também Josiel, Josivaldo, ou
como alguns dizem, Josival, que eu não gosto tanto, vulgo Josi, que tem trabalhado também incansavelmente, fez esse vídeo lindo. Eu queria agradecer também um casal, que é Cristiane e Michele. Fiquem de pé, por favor, Cristiane e Michele, que estão emprestando todo o know-how deles de trabalho nessa área, estão cooperando conosco nesse trabalho de transição e mudança. E eu queria de verdade, irmãos, que você desse uma salva de palmas para esses irmãos. E eu quero também agradecer às esposas que não estão aqui, Camila Bichuski, Camila Alcântara, Enildes e Eliette não estão aqui. Estou esquecendo alguém? Acho que é isso mesmo. Né? Mas que também têm suado o mesmo suor. Eu aprendi essa expressão na Paraíba, mas eu descobri. A Suero e Val, vocês estão assistindo? Eu não esqueci de vocês, viu? A Suero e Val também, com a Imezinha novinha, eles têm se esforçado absurdamente para estar nas reuniões e participar de tudo que a gente tem feito. Eu ia falar alguma coisa e esqueci por causa disso. Hã? Sim, tem uma expressão na Paraíba que eu descobri que fala aqui também, que eu não sei o que quer dizer, mas eu acho ótima, como toda a expressão dos paraibanos, eles são ótimos de expressão, que é: o sangue pode dar na canela. Fala isso aqui também, né? Não fala? O sangue vai dar na canela, irmão, mas a gente não vai parar. Amém? A gente é desses. O sangue dá na canela, a gente está lá trabalhando. E eu vou dizer uma coisa para você, anote na sua agenda aí. No dia 6 de setembro, nós vamos cultuar nesse lugar. 6 de setembro, pastor, falta 2 semanas. 6 de setembro a gente vai cultuar lá. Amanhã, em nome de Jesus, a gente está fechando o contrato, a gente já fez a proposta, já foi aceita, só estamos trocando os documentos. Mas dia 6 de setembro, irmãos, 6 de setembro a gente vai cultuar lá. Vocês vão ver o berçário. O berçário é lindo. Eu estou com um xodó no berçário lá. Gleice, você vai ficar doida no berçário. Amém, irmãos? Nos próximos cultos nós vamos mostrar um pouco mais. A gente só quis dar o gostinho para vocês, mas é lindo. É lindo. Amém? Agora tem uma coisa importante. Nós estamos apresentando para você hoje, mas isso não é um sonho do pastor Marcos Honório Júnior da Virgínia. Isso é para a igreja de Goiânia. E nós precisamos de vocês. Precisamos do que você puder dar. Seja seu tempo, sua força, sua oração, seu dinheiro, suas habilidades culinárias, o cafezinho, o que você puder dar. A gente precisa. Porque o trabalho não vai ser normal não, nessas próximas 2 semanas. Amém, irmãos? Nós temos um desafio grande, mas a gente vai cumprir ele pela fé, no poder do Espírito, mas nós precisamos de cada um de vocês. A gente está ainda fazendo o projeto arquitetônico, a gente dividiu em etapas para a gente já poder começar e depois a coisa vai ser concluída, né? Mas ele já tem uma estrutura muito pronta, então já vamos poder entrar, mas ainda vamos entrar e ainda vai ter processos continuando. E em tudo isso vamos precisar de vocês, né? Eu já prometi para minha filha que a primeira marretada vai ser dela, mas as outras tem vaga aberta para todo mundo, né? Mas também tem vaga aberta para virar massa de cimento, tem vaga aberta para tudo, gente. Amém? Eu conto com você, eu conto com a sua oração intensa por esse projeto. A gente conta sim com a sua oferta, a gente não vai se fazer de rogado na hora de pedir, a gente vai. Amém? A gente quer climatizar aquilo tudo lá e quer fazer um trabalho realmente de excelência lá. Amém, irmãos? Então, nós vamos ir para uma casa nova e dessa casa a gente vai contaminar toda a Goiânia com essa palavra e cada canto de Goiás, irmão. Vai ser uma grande bênção, viu? Conte conosco, mas também procure essas pessoas. Talvez você tenha afinidade mais com um ou com outro, e você pode chegar para eles e falar: olha, eu quero ajudar com isso, eu quero ajudar com isso, já está aberto. Pode perguntar para eles o que precisa. Para ser sincero, a gente nem tem ideia de tudo que vai precisar ainda, mas a gente sabe que vai precisar de muita coisa. Amém, irmãos? Aí você pode também chegar para Cristiane e Michele e falar com eles, porque eles estão nos guiando nessa questão da obra mesmo, do que a gente precisa.
pode encher a paciência deles, eles estão sabendo que vocês vão chegar. Mas irmãos, nós vamos fazer algo grande para o Senhor. Gleice me lembrou de uma frase, eu vou terminar com isso. Gleice me lembrou de uma frase de William Carey, primeiro missionário na Índia, um homem que tem uma história de vida maravilhosa. Sofreu muito, irmãos, mas está para sempre na história da igreja cristã como o primeiro missionário da Índia, o pai das missões modernas. William Carey dizia: empreenda grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. A gente está empreendendo grande, irmão, pesado, mas a gente está crendo que o Senhor vai preencher. A gente vai firmar bem as estacas, estamos aumentando o espaço da nossa habitação, mas o Senhor vai transbordar para a direita e para a esquerda, irmão. Você crê conosco? Você pode ficar de pé, eu quero orar mais uma vez por isso. Aleluia. Infelizmente não podemos pegar as mãos uns dos outros, mas pelo menos pegue aí da sua família, de quem está perto de você. E nós aqui da diretoria, a gente não tem direito a se preocupar com o Covid, então já era. Temos mesmo uma aliança aqui, irmãos. Essa equipe aqui é muito impressionante, viu? É muito impressionante. Feche seus olhos, com gratidão no seu coração, erga a sua voz. Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, nós te louvamos, porque para um tempo como este, o Senhor nos plantou nesse lugar. Para um tempo como este, ó Pai, para uma igreja relevante, para uma igreja que afeta o mundo, para uma igreja que está saqueando o inferno, o Senhor nos plantou nesse lugar, ó Pai. E nós, como Isaías, dizemos: eis-nos aqui, Senhor, para cumprir o teu querer, cumprir a tua vontade, levar a tua palavra, ó Pai, levar o teu nome, cumprir os teus sonhos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. No nome de Jesus, obrigado por essa obra concluída, essa igreja pronta, ó Pai, e as multidões que chegarão naquele lugar. Nós te louvamos, ó Pai, porque nesse templo veremos tantos milagres, veremos tantas pessoas sendo transformadas. Pai, veremos vidas desgraçadas sendo cheias da tua graça, cheias de esperança, tantas famílias restauradas, ó Pai, nesse lugar. Tantas crianças ouvirão o Evangelho, tantos jovens se lembrarão do Senhor teu Deus nos dias da mocidade deles. E em nome de Jesus, ó Pai, vamos restaurar os lugares assolados. Vamos levantar os muros, para que teu Espírito venha e preencha, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te exaltamos por essa maravilhosa visão que o Senhor está nos dando. E vamos correr com a visão, vamos espalhar a visão, porque certamente virá e não tardará, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você crê comigo, irmãos? Então levante sua mão, dê um glória a Deus aí. Aleluia! Você pode se sentar.